Boa noite, irmãs. Mais uma noite estamos aqui juntas para aprender, engrandecer o nome do Senhor. Essa jornada de 23 capítulos, mas tivemos, salvo engano, 24 reuniões, né, que fizemos a introdução, e teremos a nossa última reunião na quarta-feira que vem. Então, tem sido um tempo muito abençoador, tem sido um tempo muito desafiador, e tem sido um tempo onde o Senhor tem falado muito ao meu coração, e acredito que tem falado também ao coração de todas as irmãs, né? E para fechar com chave de ouro, um tema assim super tranquilo, né? Um tema assim que hoje em dia a gente nem quase ouve falar, né? Que é, né, o título do capítulo 23 é Mulheres que lutam contra a atração homossexual, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Peço que o Senhor me abençoe. E antes de começar a falar, eu já quero deixar bem claro que nós, cristãs, né, os cristãos em geral, nós não temos nenhum tipo de aval para tratar com desprezo ou com qualquer tipo de raiva ou ódio contra pessoas que têm passado por essa situação, né? Pessoas que se identificam como homossexuais. Nós amamos as pessoas, nós amamos todas as pessoas, não de maneira nenhuma nós endossamos qualquer tipo de comportamento violento, discurso de ódio, não. Nós amamos todas as pessoas e estamos aqui para tratar sobre uma questão que é uma realidade para nós que somos cristãos, para nós que temos a nossa fé baseada naquilo que a Bíblia fala. Então, assim, a própria Constituição nos garante o direito de ter liberdade de crença, né? Então, nós estamos aqui falando sobre nossas crenças, estamos aqui falando sobre aquilo que nós entendemos que é o certo diante de Deus, mas de maneira nenhuma nós desprezamos ou achamos que nós somos melhores ou superiores que as pessoas que têm que vivem esse tipo de situação. Então, eu queria começar falando isso. Nós amamos os homossexuais, queremos muito que todos encontrem o Senhor Jesus, e mais para frente a gente vai falar sobre isso. A questão da homossexualidade é só mais um pecado. Ele não é o pior dos pecados, ele não é algo que está acima de qualquer outro erro que nós, cristãos, estamos sujeitos, né? Então, eu queria começar com essa fala e falando sobre o início do capítulo, né? Que ela começa falando, é só a gente iniciar a reunião que o slide ele não passa. Ele não passa agora. Está passando para vocês? Isso porque a gente testou antes, imagine se não tivesse testado. Agora vai. Então, ela começa esse capítulo, né, fazendo uma pergunta, né? Por que a gente chegou a esse livro e por que a gente leu esse capítulo, né? E eu vou acrescentar algumas coisas que eu acho interessantes. Ela não, nem tudo que está aqui é exclusivamente o que está no livro, mas algumas coisas eu achei interessante colocar. E uma das coisas que ela não menciona, mas que eu acho interessante é que muita gente tem curiosidade sobre o assunto, né? Muita gente quer saber o que a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia, como que a Bíblia trata sobre esse assunto. Muita gente leu esse capítulo, né? Eu acho que é o nosso caso, que a gente está numa jornada de aprendizado com relação ao aconselhamento, então certamente a gente leu para ajudar alguém ou já ajuda alguém, né? E está entrando em contato com um pouco mais de conhecimento, um conhecimento mais aprofundado. Pode ser que alguém esteja enfrentando essa luta e precisou ler esse capítulo, ou então, coincidentemente, nesse livro tratava desse capítulo, desse tema, e acabou que foi algo que o Senhor preparou, né? Como muitos outros capítulos, né, que a gente leu, eu falei assim, esse capítulo foi para mim, parece que as autoras estavam adivinhando que eu precisava ler isso daqui. Pode ser que alguma irmã esteja sofrendo com essa situação e buscou a leitura desse livro para que
tivesse seu conhecimento aprofundado. E, assim, é interessante que a gente vê que ela fala no livro, né, a primeira página do capítulo 23, que Deus não se cala, né? Ele não fica em silêncio. Ele fala de maneira direta sobre essa questão da homossexualidade na Bíblia, e o que ele deixa muito claro para a gente é que o homossexualismo é pecado, né? Ele é pecado, mesmo que a mídia, como está aqui, os defensores da prática, né, versus o que a Bíblia trata, mesmo que a mídia tente a todo custo normalizar essa situação, eu acho que, como hoje a gente tem muito acesso à informação, é muito comum a gente ver em todos os lugares existe uma tentativa de normalizar a prática, né? De normalizar aquilo que nós, como cristãos, como seguidores da Escritura, entendemos que não é algo que está debaixo daquilo que o Senhor projetou, né, para a sexualidade do homem, né, da sua criação. E aí a gente vê filmes, novelas, séries, revistas, sites e até desenhos, né? Nós que somos mães, a gente precisa tomar muito cuidado, porque hoje existem, não são poucos, desenhos que são, às vezes, uma apologia direta à prática. Existem desenhos que são que os personagens principais são homossexuais e estão aí à disposição para qualquer um, né? Para qualquer criança, para qualquer adolescente ver, e é uma tentativa maciça de impor a prática como algo normal, né? Existe também uma tentativa de distorcer os textos bíblicos, né? Não sei se vocês já ouviram essa teoria, né? Que o pessoal fala dos eunucos, né? Que os eunucos, eles como se ele eles fossem homossexuais. São umas coisas assim que a gente nem entende para onde que o pessoal quer ir, porque não tem nada a ver. A Bíblia é muito clara, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que a prática homossexual, ela foge daquilo que o Senhor projetou para a sexualidade sadia do ser humano, né? Então, existe essa tentativa de distorcer os textos para que esse comportamento se enquadre naquilo que a Escritura traz para a gente como regra, né? E a Bíblia é clara, a prática homossexual é pecado. Isso aí é uma coisa que é incontestável. Se a gente for lembrar do texto de Romanos, né? A gente está até estudando, o pastor já até passou por esse texto, Romanos no capítulo 1, da parte do 18 a 32, ali é muito, muito claro que a prática homossexual é uma consequência como se fosse a espiral de degradação do ser humano, né? E uma consequência muito clara da degradação é a prática homossexual, né? Então, a Bíblia traz isso de forma muito direta, muito objetiva e sem, assim, margem para a gente achar que não era isso. Não, na verdade, ele não quis falar isso, não. O Senhor inspirou homens para escrever que a prática homossexual é pecado, isso é um fato. E o que acontece muitas vezes, né, dentro da igreja, que isso existe, né? Existem pessoas que são crentes, mesmo no Senhor Jesus, mas que lutam contra a prática, lutam contra o desejo, e às vezes não admitem, né? Às vezes elas entram num processo de negação e aí o problema ele não consegue ser tratado. E quando um problema não é tratado, ele tende a aumentar, né? Então, um passo que é importante para as pessoas que têm esse tipo de sofrimento, né? De luta, é admitir que tem um problema. A gente não pode fugir disso, né? E se há luta contra desejos impuros e abstenção da prática, o que acontece? Essa pessoa, embora ela tenha os desejos homossexuais, né, o desejo de uma prática que não está conforme a vontade de Deus, ela não pode ser identificada como homossexual. Ela tem ali um desejo impuro, tal qual é o desejo adúltero, tal qual é o desejo por consumir pornografia. Então, isso não, o desejo da pessoa não define o caráter dela, não define a identificação da sexualidade dela. Então, a gente precisa ter isso bem claro. Uma coisa é a tendência não, a prática, e outra coisa é a pessoa ter o desejo, ter aquela luta
mas não praticar. Então, a pessoa que tem o desejo, mas não pratica, ela não pode ser considerada uma homossexual. É o que a autora fala aqui nesse capítulo. E, por fim, a gente tem que chegar sempre no mesmo ponto, né, do aconselhamento, que é que Jesus nos libertou do poder do pecado. E é por isso que a gente pode dizer que uma coisa é você querer se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, outra coisa é você se relacionar. Então, o pecado ele não tem mais poder sobre nós, porque o Senhor Jesus nos libertou do poder do pecado. Então, isso precisa ficar bem claro durante o aconselhamento, né? Durante o acompanhamento de pessoas que estão nessa situação, que às vezes a pessoa que passa por esse tipo de... que tem esses desejos, né? Esses desejos, ela acha que aquilo está definindo ela, só que o que define ela não é o desejo dela. O que define ela é o que Cristo fez por ela na cruz. E o que Cristo fez por ela na cruz libertou ela do poder do pecado. Então, sim, é possível ela lutar e não partir para a prática homossexual, certo? E aí, o que nós temos no texto de Coríntios, né, que fala que deixa isso bem claro: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Então, é uma prática do passado, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo de Deus. Então, o que a gente consegue observar, mais uma vez, a Bíblia sendo muito clara com relação à prática homossexual, dizendo de forma bem objetiva que a pessoa que não se arrepende dessa prática, assim como não se arrepende das outras práticas que estão também aqui listadas no versículo, essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Então, a gente precisa ser muito claro e objetivo, assertivo ao falar com as pessoas que estão passando por isso, porque como hoje as pessoas estão normalizando tudo, e tem aquele slogan, né, que parece que virou um slogan: Deus é amor, o que importa é o seu coração. Não é isso, a Bíblia não fala isso. Deus é amor, com certeza. Ele é tanto amor que ele morreu por nós na cruz, para que a gente não tivesse mais o pecado dominando a nossa existência. Então, o amor de Deus ele vai se manifestar por nós na cruz e a gente vai viver em novidade de vida. Então, como fala aqui de novo, até grifei, assim foram alguns de vocês. Então, as pessoas não são mais. Quem crê no Senhor Jesus, quem se arrepende genuinamente, deixa as práticas pecaminosas para trás. E uma delas é a prática homossexual. E aí ela vai partindo, né, seguindo o livro e fala um pouquinho de como são esses desejos, né? Como são que esses desejos acontecem, como é que eles se manifestam, né? Primeiro, ele pode ser um desejo um anseio de se relacionar com outra mulher de maneira contrária à sexualidade projetada por Deus. É aquela atração realmente dita, né? Você olha para uma mulher e você tem vontade de estar se relacionando com ela. Esses desejos, eles são pecaminosos, mas não necessariamente eles são conscientes. Então, ela fala aqui, ela deixa bem claro que não a pessoa, que esse negócio que muitas vezes a gente fala, né, a pessoa escolhe ser homossexual, e não, assim, não necessariamente. Assim como ninguém escolhe ser irado, assim como ninguém escolhe, às vezes, deliberadamente ter um desejo adúltero. Assim é o sentimento, né, o desejo homossexual. Então, é algo que não necessariamente é consciente. Pode ser e pode não ser. Então, a gente precisa mudar um pouco o nosso discurso e não colocar um peso maior na pessoa como se ela tivesse, como se fosse simples, né? Ela simplesmente deixar de sentir aquilo que ela está sentindo, e não é. Como não é simples a gente que tem a tendência à ira, deixar de se irar. Como não é simples a gente que tem a tendência a ser glutona, deixar de ser do dia para a noite. Assim como não é fácil nenhum tipo
de mortificação da carne. Então, a gente não pode olhar para as pessoas que têm esse desejo e achar que eles são... é má vontade, ele sente isso, mas ele pode não sentir. Não, às vezes a pessoa não tem a vontade dela, não acompanha a racionalidade, né? Alimentar os desejos e a prática também é pecado, né? Tem gente que acha que é só a prática, mas, mais uma vez, uma coisa é você ter o desejo, você tem ali, você está com desejo, você entendeu, você identificou que você está com esse desejo, mas você não pratica, você escolhe não praticar. Mas, em compensação, como eu não vou praticar, eu vou ficar aqui imaginando, fazendo várias fantasias aqui na minha cabeça, e isso é pecado. Isso é a imoralidade sexual, tanto quanto se a pessoa tivesse praticando, tanto quanto é o pecado que a gente tratou da semana passada, a pornografia, né? Que começa na mente, começa naquilo que a gente projeta e a gente fazer uma série de outras coisas que vem em decorrência do pecado da pornografia. Então, assim como qualquer imaginação impura é pecado, alimentar os desejos e a prática é pecado. E aí ela fala dos desejos físicos, né, que é quando você tem pensamentos, fantasias, acaba evoluindo para uma masturbação e acessa a pornografia, né? E os desejos emocionais, que são obsessões, que acaba sendo uma dependência muito grande de uma outra mulher, uma dependência emocional, e aí você pode chegar a ponto de manipular, pode trazer inveja, distorção do amor bíblico, né, que é o amor puro entre irmãos e entre homem e mulher. O amor entre homem e mulher dentro do casamento é o amor puro, é o amor bíblico. O amor entre irmãos, né, entre cristãos, deve ser um amor puro. Mas se você começa com desejos que passam desse amor bíblico, você já está maculando aquilo que o Senhor determinou para a gente como uma sexualidade saudável, né? E aí tem uma série como é que se fala? Pessoas falam, né, sobre possíveis causas, né, da pessoa se tornar ou desenvolver os desejos homossexuais. Por conta de abusos, né, é muito comum você vê pessoas, mulheres que foram abusadas sexualmente, elas realmente ficam traumatizadas e não conseguem mais se relacionar com homens e acabam partindo para a prática homossexual, né? Abandono, que gera aquela carência, né? A rejeição, que vem logo em seguida. Mulheres que são emocionalmente carentes, elas ficam mais suscetíveis a ter esse tipo de desejo. Curiosidade, hoje em dia está muito em voga isso, você tem que se experimentar, né? Você tem que se experimentar. Às vezes a pessoa nem tem aquela atração, assim, aquela atração mesmo, mas porque tem que experimentar, tem que ver como é que é. Eu já conheci pessoas que me disseram isso, que gostam de homem, né? Que sentem atração por homens, mas que queriam experimentar, saber como é que é ficar com mulher. E, assim, tiveram relações, aí eu não sei do que aconteceu depois da vida dessa pessoa, mas, assim, curiosidade pode ser uma das causas da prática, né? Ou tem uma causa específica, né? Como ela falou anteriormente, às vezes o desejo vem como qualquer outro desejo pecaminoso. Então, não necessariamente a pessoa sofreu um abuso, não necessariamente ela teve uma infância de abandono e rejeição, ela simplesmente, assim como nós temos atração por homens, né, e casamos com homens, a pessoa simplesmente tem atração por mulher e não tem nenhuma causa específica para isso. Mas e qual é o problema verdadeiro, né, de tudo isso, né? Qual é o problema verdadeiro da prática homossexual, né? Qual é o cerne da questão? O cerne da questão é que nós, quando erramos o alvo, né, quando nós optamos por uma sexualidade não saudável, isso engloba não só o homossexualismo, como toda e qualquer prática impura, na verdade é um fracasso que nós fracassamos em amar a Deus de todo o coração, mente e com toda a nossa força, né? Na verdade, nós
estamos amando a nós mesmos, né? Nós fracassamos também em amar o próximo como a nós mesmos, né? Como a si mesmo. Nós fracassamos porque nós tratamos a pessoa como um objeto para satisfazer uma necessidade impura que eu escolho ter. Escolho em que sentido? No sentido de que, às vezes, desisto de lutar por aquilo. Ou, em algum momento, a gente é realmente tomado pelo pecado e a pessoa, ela, de alguma forma, também profana o outro, né? Se você está numa prática impura, você não está sozinha, a outra pessoa também está numa prática impura. Então, você também não está amando aquela pessoa como a si mesmo. Colocar o amor por outras pessoas acima do seu amor por Deus. Isso é muito comum. E quando normalmente a gente cede a um comportamento pecaminoso, é isso que a gente costuma fazer. A gente coloca o amor que nós temos por outra pessoa ou por uma situação que seja confortável. Aqui a gente está falando especificamente de pessoa, mas a gente pode expandir acima do que a gente sente por Deus. Então, aquela pessoa, aquele desejo, aquele objeto de prazer, ele passa a ser mais valioso do que o amor que nós temos por Deus, né? Que temos que ter por Deus. E buscar a própria satisfação ao invés de satisfazer a vontade de Deus. Isso eu acho que é tipo a coisa que mais a gente, de tudo aqui, eu acho que para mim é o mais latente. A gente fica o tempo todo tentando se satisfazer, porque no final das contas a gente é o nosso próprio ídolo, né? Nós somos os nossos próprios deuses e muitas vezes a gente busca a satisfação sem considerar ou considerando em parte aquilo que Deus estabeleceu para nós como verdade, né? Como regra, como princípio. Então, o problema verdadeiro são todos esses, né? Mas se eu fosse resumir, é isso, a gente não está amando a Deus acima de todas as coisas, porque a gente deixa qualquer coisa passar por cima daquilo que nós sabemos, muitas vezes, daquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, mas nós passamos, deixamos passar porque a gente quer se satisfazer. Então, a gente não ama a Deus acima de todas as coisas, a gente está se amando acima de todas as coisas. E aí o evangelho tem tudo a ver com essa situação, né? A gente sabe que o evangelho, isso tem sido falado desde do primeiro capítulo, né, que a gente estudou, que Cristo é a chave para tudo, né? Ter um verdadeiro encontro com o Senhor, ter um novo nascimento é a chave para tudo. E aí, no livro, ela fala que a fonte, que Jesus, né, que o Evangelho é a fonte de esperança verdadeira. E aí ela coloca aqui o texto de Hebreus, né? Eu não coloquei o texto, não, eu vou ler aqui, porque ele é interessante e eu acho que vale a pena a gente ler. Hebreus 4, 14 e 16, ele fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aconcheguemo-nos, portanto, confiantemente junto do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasião oportuna. Então, o Evangelho nos dá a certeza e a esperança única e verdadeira que nós podemos ter nessa vida para conseguir vencer o pecado, né? E falando especificamente do pecado da prática homossexual. Então, o Evangelho é a fonte de esperança verdadeira, conforme corrobora o texto de Hebreus que a gente acabou de ler. O Evangelho também é a fonte de poder verdadeiro. E aí ele usa o texto de Efésios, né? 1, de 19 e 21, que fala sobre o poder, né? E aí eu vou ler também. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, o Evangelho
é a fonte de poder inesgotável sobre todas as situações que a gente pode achar mais difícil. Ele está colocando aqui, ó, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, nós temos uma fonte inesgotável de esperança, como falou no primeiro item, e uma fonte inesgotável de poder, porque o próprio Deus garantiu para nós na cruz que nós podemos agora, em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, resistir a qualquer situação pecaminosa que venha a nos perturbar, né, o espírito. Então, nós podemos ter confiança, e a palavra vem falar isso. Esse não é o único texto, é claro que tem 1 milhão de textos, mas esse é um texto que fala claramente sobre quem a gente serve, quem cuida de nós, e por que nós podemos ter a certeza de que nós, sim, podemos lutar contra o pecado e resistir, né? E a fonte de motivação verdadeira, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo, né? E aí ele usa o texto de 1 João 3, de 1 a 3, né? Ele fala que aqui na página 334, cadê o texto? Ele não botou o texto. Aí ele não botou o texto aqui. Ah, não, botou sim, tá aqui. Página 395. Estou perdida aqui. Pronto. A página 395 fala aqui, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Aí ele prossegue, né? E uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo, e até conversei com eles sobre isso com a dona Luz essa semana, né? Que ela apresenta a perspectiva da motivação do cristão pelo amor, mas não pelo amor que nós temos por Deus, mas sim pelo amor que Ele tem por nós, né? A ponto de se entregar para que nós pudéssemos ter a eternidade junto com Ele. Então, assim, a maior motivação que nós precisamos para resistir ao pecado é o Evangelho, é o próprio Cristo, é o amor que Ele teve por nós e tem, né? Continua tendo, porque nos sustenta, e nós precisamos olhar para isso e encontrar realmente a maior motivação. A gente não pode querer resistir aos pecados porque a sociedade vai me ver de forma melhor, porque a igreja vai ficar feliz comigo, não porque o meu pastor vai ficar orgulhoso de mim, não porque a minha mãe vai gostar. Não, a nossa maior motivação para resistir ao pecado tem que ser o próprio Cristo. O amor dele tem que nos constranger a ponto de a gente não conseguir pecar por conta da consciência que nós temos do amor que ele tem por nós. Então, isso é interessante que ela coloca aqui nesse capítulo, e a gente realmente precisa olhar para Cristo sempre e ver a vida pela perspectiva do Evangelho, né? A nossa cosmovisão, ela tem que ser o Evangelho, a nossa lente tem que ser o Evangelho. Então, quando a gente olha toda e qualquer situação pela lente do Evangelho, a gente vai encontrar a verdadeira esperança, a gente vai encontrar o poder e a gente vai estar motivado para lutar, porque a gente vai saber o maravilhoso que nós temos e aquilo que ele fez por nós. Isso não vai ser só algo que a gente sente, vai ser algo que a gente sabe. Se a gente sente, se a gente sabe, a gente consegue colocar em prática com mais facilidade as coisas, né? E somente quando entendemos o amor de Deus por nós é que teremos esperança, poder e a motivação correta para lutar contra o pecado. Foi o que eu acabei de falar. E aí as pessoas, né, ela segue o capítulo e vai falando que, às vezes, a gente tenta realmente... A minha internet está meio lenta aqui, né?
ela termina, né, o capítulo falando que frequentemente tentamos erroneamente nos purificar sem sermos controlados pelo amor de Deus. Porém, Deus nos diz que é somente quando vemos o seu amor prévio por nós é que temos esperança e poder para buscar a pureza. Foi o que eu acabei de falar. E aí ela vem com uma série de perguntas, né? A pessoa entendeu, se converteu, mas continua com aquele sentimento, continua com aquele desejo, né? E aí ela começa a se perguntar, eu nunca escolhi esses desejos. Como que eles aconteceram, né? E uma coisa que ela vai falando aqui no livro é que, na verdade, nós nascemos em pecado. Então, essa nossa tendência a nos sentir de forma, de se nos portar inconvenientemente, é algo que é inerente da nossa natureza, porque nós nascemos assim, né? A depravação, depois de Gênesis 3, a depravação foi total. Então, assim, a gente realmente tem a tendência ao pecado. Por isso que não existe livre-arbítrio, né? O arbítrio, nesse sentido, na questão da escolha da salvação. Se o Senhor não nos alcançar, por conta da nossa natureza caída, a gente não tem condições de ir até Ele. Então, nós nascemos com isso. Então, esses sentimentos, as tendências pecaminosas, elas estão conosco. Graças a Deus, pelo Espírito Santo, que nós podemos resistir, como já foi falado anteriormente. Né? A adoração a Deus, ela é trocada pela adoração a si mesmo e por outras pessoas. O que acontece, por que a gente se sente dessa forma, é por causa disso, porque a gente passa a adorar a si mesmo e as outras pessoas. E, por conta disso, a gente se enfraquece e passa a viver em função daquilo que a gente sente, não daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente conhece do nosso Senhor Deus. Todos nascemos com uma orientação para o pecado. Então, assim, algumas pessoas vão ter orientação para se sentir atraídas por mulheres, né? Mulheres se sentirão atraídas por outras mulheres. Outras vão ter uma propensão maior para ira, outras vão ter uma propensão maior para pensamentos impuros, mas que vai para o caminho da pornografia, para o caminho do adultério, para a glutonaria, para a inveja, para a fofoca. Então, assim, o homossexualismo, ele não é o pior dos pecados, como eu já falei, e ele não é o único. E a tendência da gente é estar sempre indo para algum canto, né, para onde a nossa concupiscência nos direciona, e se a gente permitir, a gente acaba caindo, né? E como eu falei, a homossexualidade ela é tão pecado quanto qualquer outro pecado, a ira, a gula, a fofoca, enfim. Não tem, ela não está numa escala maior. Pode ser que as consequências por conta da prática sejam maiores do que, sei lá, uma ira ou uma gula, mas o pecado é pecado, todo pecado desagrada a Deus e todo pecado nos afasta dele. Então a gente não pode achar que a pessoa que está passando por essa situação, ela é mais pecadora do que eu, do que você, do que qualquer outra pessoa que tenha uma fraqueza em uma área específica da vida. E outra pergunta que a pessoa pode se fazer: como posso obter a vitória sobre os meus desejos? Quanta mudança eu devo esperar? Né? E a vitória final e completa é só na glória, gente. Não tem, infelizmente, não tem como a gente garantir nesse mundo que nós vamos ficar sem pecar. Então, enquanto estivermos aqui, enquanto estivermos abrindo e fechando nossos olhos, acordando, dormindo, nós vamos estar cometendo pecado, nós vamos estar caindo nas tentações, mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, se arrependendo, pedindo perdão e melhorando, né? A santificação é assim, gradual. Como falamos no estudo da semana passada, é a santificação progressiva. Então, a gente vai todo dia colocando um tijolinho, entendendo que só na glória que a gente vai realmente encontrar a perfeição dos nossos atos e do nosso corpo também, né? Haverá momentos de grande força e outros de fraqueza. Essa é a realidade que a gente tem que enfrentar. Vai ter momentos onde a gente vai estar bem forte, a gente vai estar muito próxima de Deus, a gente vai estar com a nossa leitura, com a nossa oração, com a convivência com os irmãos muito grande, e a gente vai ficar forte por causa disso, porque é isso que fortalece as práticas
espirituais é o que vai fortalecer a gente no dia a dia. É você realmente estar lendo a palavra, estar orando, estar congregando, estar participando das programações da igreja e estar se policiando o tempo todo. Mas vai ter dias que a gente vai cair. E a gente não pode desanimar, porque o nosso Deus garantiu na cruz que a gente vai ter a vitória. Pode ser que a gente não alcance do jeito que a gente quer, mas nós vamos ter. Nós somos mais que vencedores, é o que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando, né? Parte da vitória é lutar até o fim, não desistir, não desanimar e entregar os pontos, não achar que porque talvez em alguns momentos você caia mais do que você gostaria, que isso é prova do seu fracasso total, que você está fadado a nunca conseguir, que você não tem salvação, que você é uma pecadora mesmo, que você nunca vai conseguir se livrar disso. Parte da vitória é lutar até o fim. Escolher Cristo todos os dias enfraquecerá os seus desejos. Então, no meio da desesperança, a gente vai ter que olhar para as Escrituras, a gente vai ter que ter realmente um relacionamento com o Senhor para encontrar em Cristo todos os nossos anseios, né? Para que a gente seja satisfeito em Cristo e que esses desejos deixem de fazer tanta confusão na nossa mente, deixem de estar tão presentes, né? As práticas espirituais, como eu falei, elas vão fortalecendo a nossa fé e vão nos dando combustível para lutar contra as nossas tendências pecaminosas, né? E uma coisa que nós precisamos ter em mente, que mesmo se as tentações não cessarem completamente, é possível vencer. Infelizmente, nós estamos num mundo caído. Como eu falei, a degradação alcançou o homem em todas as esferas, física e espiritual. Então, nós precisamos entender que talvez seja uma luta eterna, eterna no sentido de não eterna, é constante até o dia que você for chamado por Jesus ou que ele voltar. Essa talvez seja uma realidade, mas isso não faz com que você não seja um filho amado de Deus. Isso não faz. Pessoas têm câncer, passam a vida inteira com muita dor, as pessoas têm doenças, as pessoas têm uma série de espinhos na carne, né? Assim como Paulo teve, mas ele combateu o bom combate, guardou a carreira e guardou a fé. No espinho na carne dele, ele cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer, aquilo para o qual ele foi chamado. E é assim que nós temos que buscar viver a nossa vida com Cristo, entendendo que talvez sim a gente vai ter que lutar contra esses desejos a vida inteira, mas que em Cristo, pela força dele, pelo poder do Espírito Santo, nós seremos capazes, sim, de lutar contra esses desejos e não passar para a prática, né? E isso a gente precisa ter em mente. E ela fala, né? Eu acho que é nesse tópico que ela conta a história do Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que eles foram realmente tiveram uma fé muito firme quando o rei falou que ia jogar eles na fornalha, né? Eles tinham a consciência plena de que o Deus que eles serviam podia livrar eles da fornalha. Podia, no estalar de dedos, no piscar de olhos, o Senhor podia tirar eles dali e transportar eles para onde ele quisesse. Mas eles confiavam tanto que a vontade de Deus era perfeita, que mesmo estando ali, naquela situação, e cientes que poderiam sim ser mortos, eles ainda assim resolveram confiar e obedecer ao Senhor e não se curvaram diante do rei, né? Então, que a gente possa entender isso, que talvez a nossa vida seja essa, mas nós continuamos com o nosso Deus maravilhoso, bom e justo, e ele nunca vai nos abandonar, certo? A última pergunta que ela faz, como que pode se libertar, né? E aí, mais uma vez, a liberdade não é a ausência de tentações. A gente tem que entender que as tentações, elas estarão na nossa vida até o dia que o Senhor voltar ou que ele nos chamar. A liberdade em Cristo significa ser capaz de lutar, negar e mortificar. Nós somos livres a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo, que nós nos convertemos, que nós realmente temos um novo nascimento. Naquele momento, nós somos capazes de não pecar.
Então, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele nos dá essa visão e nós somos ali capazes de negar a nossa natureza pecaminosa, de mortificar, de se negar a pecar. Nós temos esse poder. Na cruz, nós recebemos esse poder. Liberdade não significa heterossexualidade e casamento. Isso é muito interessante. Eu até compartilhei com a Marcela, acho que faz umas 2 semanas, o vídeo de uma menina, a Juliana, esqueci o sobrenome dela, depois eu passo para vocês. Vou botar no grupo também o vídeo que eu compartilhei com ela. E ela fala isso, que ela era homossexual, né? Se não estava mais na prática, ela decidiu, ela encontrou Jesus, decidiu que não ia mais praticar, ela entendeu que a homossexualidade não tinha a ver com os planos de Deus para a sexualidade do ser humano, né? Então ela resolveu que ela não ia mais praticar. E aí ela falou que muita gente na igreja ficava assim, e aí, você vai casar? E aí, já arranjou um namorado? E aí, você está gostando de alguém? E ela disse, gente, eu decidi que eu não quero praticar o homossexualismo, não quer dizer que eu tenho que me relacionar com outro homem. Às vezes eu vou lutar minha vida inteira, como a gente já falou no slide anterior. Mas ser heterossexual não me define, assim como ser homossexual não me define. O que me define é Cristo. Então, a minha sexualidade eu vou viver independente. Ela fala que ela vai viver a sexualidade saudável daquilo, né? Ela vai viver a prática saudável daquilo que o Senhor determinou para o ser humano. E isso não significa que, porque ela deixou a prática da homossexualidade, que ela vai se tornar uma heterossexual e que vai ter que casar. Ela pode escolher celibato, se ela não sentir ainda não conseguir ter atração por homens, pode acontecer. Ela pode escolher ser celibatária, ela pode escolher não casar, ela pode escolher servir a Cristo até o fim da vida dela, sem problema nenhum. Então, assim, a gente tem que parar com essa ideia. Se um dia a gente receber um homossexual, uma pessoa que deseja parar com a prática homossexual na nossa igreja, a gente não precisa ficar pressionando a pessoa para casar e para arranjar logo um namorado ou uma namorada, né, dependendo de qual, se for um homem ou se for uma mulher, porque não é isso que vai definir a sexualidade saudável dela. O que vai definir a sexualidade saudável dela é quanto ela ama Cristo e quanto ela vive de forma santa. A gente precisa ter isso em mente. E a liberdade é buscar Cristo e não a mudança de orientação, exatamente. O que define o ser humano não é sua prática sexual, seja ela hétero, seja ela homo. O que define o ser humano é a sua fé em Cristo Jesus, é a sua identidade em Cristo Jesus. Então, nós precisamos definitivamente entender que o que liberta é Cristo. O que liberta é Cristo. Então, se a pessoa conheceu verdadeiramente o Senhor Jesus, as práticas pecaminosas, sejam elas quais forem, elas vão pouco a pouco caindo. Nós precisamos ter paciência com as pessoas que estão passando por essa situação, pelas mulheres que estão vivenciando essa ruptura, né? Com uma coisa que muitas vezes as pessoas têm como identidade, porque eu tenho a impressão, não sei se vocês concordam, que assim, as pessoas que vivem a prática homossexual, elas têm isso tão forte dentro delas, como se isso fosse a identidade delas, né? Mas, como eu falei, independente da pessoa ser homossexual ou heterossexual, independente de que tipo de atração ela sente, o que define ela não é isso. Nunca foi e nunca será. O que nos define é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos ter isso em mente para poder aconselhar uma pessoa direito. Não ficar exigindo que a pessoa case ou que ela arranje um namorado, porque isso às vezes vai causar mais problemas. Então, antes ela siga a sexualidade dela no celibato, ou ela escolhe que não está na hora, a gente não precisa ficar pressionando para a pessoa arranjar um relacionamento heterossexual. O que a gente precisa é mostrar Cristo para essa pessoa, através da pregação do evangelho, através da convivência, através de agregar essa pessoa na nossa comunidade para que ela sinta parte do corpo e assim ela possa entender cada dia qual é o papel dela no corpo de Cristo. Por que Deus permite que eu passe por esse tipo de problema?
uma pergunta que a gente faz comum, é comum a gente fazer essa pergunta, até mesmo em situações que não tem nada a ver com isso, né? Com a questão da prática homossexual. E a resposta é só é muito simples. Só ele sabe, só o Senhor sabe o porquê a gente passa pelo que a gente passa. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle e o domínio de tudo. Então, só ele vai saber o porquê exatamente a gente está passando por aquilo que a gente está passando. Saber o porquê não vai aliviar o sofrimento. É um erro que as pessoas cometem. Ah, eu quero entender o porquê. Claro que isso vai trazer um consolo, mas isso não vai aliviar o sofrimento. Então, a gente precisa saber perguntar as coisas, colocar diante de Deus os nossos porquês, mas não com um tom de indignação, e sim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu quero aprender o quê? O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mortificar? O que eu tenho que fazer de diferente? Essas são as perguntas certas, não o porquê, porque eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Porque eu faço tudo certo, porque eu leio a Bíblia, porque eu vou na igreja, eu vou no culto de oração, por que está acontecendo isso comigo? Está acontecendo porque ele sabe aquilo que você precisa mudar. Ele sabe aquilo que o seu coração precisa ser tratado. Então, o porquê é com ele, a gente tem que realmente confiar. Compreender o cuidado de Deus pode libertar da necessidade de saber de todas as coisas e, enfim, descansar. Sabendo que nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, ele morreu na cruz por nós, irmãs. A gente não precisa de mais nada na vida. A eternidade já está garantida por conta do sacrifício de Cristo. Então, os sofrimentos que nós passamos, a gente pode até querer saber, mas não para tomar satisfação com Deus, e sim para saber o que eu preciso fazer para me tornar mais parecida com Cristo. Esse problema, tudo que acontece é para a gente parecer mais com Cristo, gente. O texto fala em Romanos 8:28, salvo engano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, para eu parecer mais com Cristo. Então, o porquê, a gente pode tentar se satisfazer com essa resposta, para eu me parecer mais com Cristo. E servir a Deus, quando não temos resposta, é uma oportunidade singular de honrá-lo. Com certeza, a gente pode sim honrar o Senhor no meio da tribulação, no meio da tentação, no meio da dor, no meio do medo, no meio da ansiedade, no meio de tudo aquilo que nos traz sofrimento, nós podemos honrar o Senhor, sabendo que seja lá o que nós estamos passando, Ele está cuidando de tudo. Ele não perde o controle. Ele não é um Deus vingativo, mesquinho, que vai ficar fazendo a gente passar por sofrimento só porque ele quer se regozijar lá no céu e, isso não é o nosso Deus. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus, ele só quer o nosso bem. O nosso Deus, ele só quer aquilo que nos abençoa. E se a gente está passando por qualquer tipo de situação, é por isso. A gente não tem essa dúvida nunca. A dúvida de que existe um Deus por nós a todo momento. E por fim, como eu já falei, vou repetir, a nossa identidade não está baseada no nosso casamento, na nossa maternidade, na nossa profissão, na nossa capacidade de fazer qualquer coisa, nossos talentos. A nossa identidade não está na nossa sexualidade. Então, se você, irmã, está passando por uma luta nesse sentido, se você tem estado com desejos homossexuais, lute, porque essa não é uma prática que a Bíblia, consequentemente, que o Senhor Deus, que deixou as Escrituras para que nós estivéssemos, para que nós a seguíssemos, porque é a palavra dele, a palavra viva dele. Então, ali é muito claro que é pecado e a gente precisa realmente fugir da aparência do mal, fugir do pecado. Então, não ache que isso define você, seus desejos. O que define você é o que Cristo fez na cruz. E nós podemos ter a certeza de que todos os capítulos deste livro apontaram para essa verdade, de que a nossa identidade está em Cristo Jesus. Apontaram para essa realidade de que nós temos um Deus maravilhoso, perfeito, bom, justo, que não permite que nada aconteça
que não seja para que nós nos pareçamos mais com Cristo. Então, que nós tenhamos essa consciência, que nós possamos passar isso para aquelas pessoas que nós viermos a aconselhar, que antes de um comportamento pecaminoso, antes de mudar um comportamento pecaminoso, nós temos que mudar o que está aqui dentro. Ó. O comportamento, ele é só o que a gente vê, mas o que está aqui é que tem que mudar. Então, é o nosso encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, é saber o amor dele por nós, entender que ele sendo... Gente, leiam Filipenses, meu livro preferido da Bíblia. Ele se despojou e se tornou um homem. Imagina a humilhação que é um Deus que criou o universo com o poder da sua palavra, estar preso num corpo para que eu e você pudéssemos viver a eternidade com ele. Então, é muito amor, gente. É muito amor. É muito amor. A gente não tem noção, não. A gente que é mãe, né? A maioria de nós aqui, eu acho que é mãe, a gente ama o nosso filho de uma forma que dói. Pode ter certeza que não é um milésimo do que o Senhor Deus sente por nós. Não é. Então, que a gente tenha essa certeza, que a gente encontre a verdadeira esperança, o verdadeiro poder e a verdadeira motivação em Cristo. E tendo a certeza que Ele vai sim nos ajudar a passar por qualquer situação. Ainda que andemos no vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Nunca Ele vai nos abandonar. Então tenha fé, tenha força e lute. Lute, porque Ele lutou por nós. Ele morreu na cruz por nós, para que nós tivéssemos a certeza de um Deus perfeito e bom que nos ama. Amém? Deus abençoe vocês, irmãs. E fiquem com Deus.